Boa noite, graça e paz a todos os irmãos, a todos os amigos, a todos aqueles que estão a assistir ao nosso culto, ao início do nosso culto. Peço a Deus que você continue aí até o final e seja abençoado com os momentos, com a palavra de Deus, com os hinos que irão ser entoados ao nosso Senhor e Salvador. Quero dizer que eu e minha família, minha esposa Nájila, meu filho Arthur, estamos com muita saudade de todos vocês. São nesses momentos de separação que a gente vê o quanto esses momentos dos nossos cultos, das nossas celebrações, até dos momentos que muitas vezes que aconteceram de irmos na casa um do outro, eram especiais. Como isso faz falta, como isso faz falta. Vamos iniciar o nosso culto agora com a oração. Que Deus nos abençoe. Senhor e Deus e Pai, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças te damos, meu Senhor, Deus Todo-Poderoso, por este momento. Fala aos nossos corações, ó Pai querido, o que tu desejas, o que tu queres para nossas vidas. Aumenta a nossa fé através da tua palavra. Fortalece-nos, Senhor. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Meus irmãos, nesse início de culto, quero pedir a todos que abram as suas Bíblias no livro de Hebreus 11, do versículo 1 ao 6. Leiamos a palavra de Deus. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Versículo 2. Foi por ela que os antigos alcançaram bom testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o visível não foi feito do que se vê. Versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pela qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho das suas ofertas, e por meio delas, depois de morto, ainda fala. Pela fé, versículo 5. Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Versículo 6. Prestem bem atenção, irmãos. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário, é significativo, que aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Oremos mais uma vez. Senhor, Tu tens falado aos nossos corações nesse trecho de Hebreus. Que essa palavra venha ficar em nossos corações, porque ela é viva e eficaz. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Um dos textos da Bíblia que eu acho mais emblemático, que vem à minha memória nesse momento, falar sobre fé, e que é uma passagem que se encontra lá em Mateus 14, a partir do versículo 22, mas leia o texto todo, que é muito bom. Que fala a respeito daquele momento que Pedro pede a Jesus. Diz assim: Pedro, se és tu, manda-me ter contigo sobre Jesus. Se és tu, manda-me ter contigo sobre as águas. E Jesus disse: vem. E Pedro foi. Isso é a convicção e a plena certeza da fé. E a segurança, que o versículo primeiro fala, a certeza, a convicção que Pedro tinha da segurança através da fé em Jesus Cristo, e ele foi caminhando sobre as águas. E chegando perto de Jesus, ele olhou as circunstâncias, o mar revolto, aquelas águas estavam, o vento forte, era escuro, era a quarta vigília da noite, entre 3 e 6 horas da manhã, deduzo, até porque, se você olhar o texto, os apóstolos se assustam pensando que é um fantasma, e então eu deduzo que ainda estava amanhecendo, então ainda estava naquele horáriozinho noturno, estava escuro. E ele começa a afundar. O que vem à minha memória e que eu penso
com relação à fé é mais ou menos uma noite, você liga, né, o interruptor da luz e acende a luz e automaticamente, para mim, isso é a fé. Você está vendo, é uma segurança que você tem. Quando você apaga, você só vê escuridão. Então é a falta de fé. Um exemplo que eu estou dando para vocês. E foi isso que aconteceu. A luz acendeu, era noite, a luz acendeu e Pedro, conseguindo olhar firmemente e seguramente e com a certeza necessária para o Senhor Jesus, andou sobre as águas. Ao chegar perto de Jesus, começou a olhar a circunstância. Ele apaga a luz. E aí começa a afundar. E Deus fala. E chamou, né? Homem de pequena fé, de pouca fé. Aconteceu uma situaçãozinha essa semana com o Arthur. O Arthur tem um periquito australiano. Tem um casal e esse casal teve um filhote. É um filho, um periquitozinho. E ele já está bem cheio de penas. E ele sempre diz assim, papai, eu vou criar esse periquito no meu dedo. Eu quero que ele se acostume. Eu tô ótimo, filho. Certo? Lhe apoio e lhe ajudo. E aí no decorrer dos dias ele vem brincando e tal, e ele começou a ter alguns voos, né, se preparando para voar, e ainda voava baixinho. Eu falei, olha filho, tem que começar a ter cuidado que pode ser que uma dessas ele queira voar para longe. E isso aconteceu, se não me engano, na quarta-feira. E aí foi para o quintal vizinho. Arthur começou a chorar, e aí a gente falou com a vizinha, e aí pulei o muro e fui atrás do pássaro. Não encontrei. Voltei, o Arthur chorou um pouco, e aí eu pensei, Arthur, está na hora de você começar a exercitar a sua fé. Ore, fale com o Papai do Céu. Se for da vontade dele de trazer de volta o seu pássaro, ele vai voltar. Se não, ele vai embora e vai ser livre e vai viver a vidazinha dele. Minha preocupação, claro, por ser pequeno, poder isso acontecer alguma coisa com o pássaro. E aí o Arthur comentou e falou assim, mas eu não acredito. Aí eu disse assim, mas meu filho, então você vai continuar chorando, porque você não acredita que Deus possa trazer, então você não tem segurança em nada. E aí a gente começou a fazer, isso foi de manhã, a gente começou a fazer uma coisa ou outra, e aí eu orei a Deus, Deus, manifesta-se ao meu filho, apesar da tenra idade, da pouca idade, mas começa a se manifestar a ele através da fé, da confiança, das orações que ele faz a ti, começa a se manifestar para criar dentro do seu coração a fé necessária. Isso foi a minha oração. Quando foi depois do almoço, eu fui ajudar a Nájila a lavar os pratos do almoço, e ele subiu para estudar. Às 13h30 ele começa a ter a aulazinha dele. E aí ele desceu. Antes de começar, ele desceu e ficou conversando um pouco comigo, e eu cabeça baixa. E a pia das louças fica numa janela para o quintal. E aí ele olhando para essa janela, aí o periquito passou. E aí ele, papai, o periquito, ele voltou. Aí nós saímos correndo, eu deixei lá, e ele também saiu correndo e pegou. Aí muito alegre, eu também feliz, e eu falei assim, viu a sua oração? Você não orou? Eu orei, papai. Pois pronto. Agora agradeça, porque Deus ouviu a sua oração. Isso é fé, filho. É acreditar. Você precisa acreditar. E ele olhou para o céu com um sorriso lindo no rosto e disse, muito obrigado, meu Deus, pelo passarinho ter voltado, pelo meu periquitinho, que ele fala, meu periquitinho ter voltado. Então, irmão, é dessa forma. E a minha oração nesta noite é que Deus fortaleça a nossa fé nessa situação que nós estamos passando, que ela venha se firmar ainda mais em Deus e nós possamos agradá-lo através dela. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, eu te entrego este momento em tuas mãos. Abençoe logo mais os louvores, os ministros de louvor e o teu ministro que irá ministrar a tua palavra. Te agradeço por este momento, Senhor Jesus. Muito obrigado pela sua oportunidade. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Boa noite, pessoal. Tudo beleza? Olha, aqui é o tio Anderson quem tá falando
aqui com você nessa noite, certo? Trazendo lições da palavra de Deus. E hoje, como vocês podem ver aqui, a nossa lição, é no meio do mar. Na verdade, é o mar de Genezaré, beleza? Mas antes da gente iniciar o nosso culto infantil, nós vamos orar, vamos falar com Deus, porque Deus, Ele está aqui com você na sua casa, mas Ele também está aqui, com o tio Anderson. Então, a gente vai fechar os olhos, baixar a cabeça, juntar as mãos, e aí a gente vai fazer hoje assim: o tio vai falar e você repete na sua casa, tá bom? E aí o pai, a mãe, o tio, a tia, todo mundo que tá aí também faz isso, beleza? Vamos lá, oremos. Senhor, muito obrigado por esta noite. Fala ao meu coração e ao coração de cada um da minha família. Abençoa minha casa e abençoa meus amigos e os meus irmãos de minha igreja. Em nome de Jesus, eu te peço e agradeço. Amém. Amém. Mas aí, como eu disse, né, que a gente está aqui, no meio do mar. Na verdade, isso aconteceu no mar de Genezaré faz, muito tempo atrás, certo? E foi uma ocasião em que Jesus, isso mesmo, Jesus, ele estava ensinando a palavra de Deus para as pessoas. Só que eram muitas pessoas, eram tantas pessoas que de repente Jesus viu que estava muito apertado e ele teve que fugir, sair para longe, porque não estava mais, tinha muita gente ali, não dava mais para poder ensinar tão de pertinho. Só lembrando, nossa lição bíblica hoje está no texto de Lucas capítulo 5, beleza? Lucas 5, do versículo 1 ao versículo 15. Mas não precisa você abrir sua Bíblia lá agora, tá bom? Você pode ver depois, beleza? Então, Jesus estava muito apertado com aquela multidão, todo mundo em cima dele. Como é que ele vai poder ensinar a palavra de Deus com todo mundo apertando ele? Mas aí ele viu de longe que estava chegando de uma pescaria um barco. Exatamente, um barco estava chegando ali e Jesus pensou: vou entrar naquele barco quando ele estiver pertinho da praia e vou falar da palavra de Deus para as pessoas. E foi isso que Jesus fez. Jesus, ele entrou dentro daquele barco e do barco ele ensinava aquela multidão de gente, né? Aconteceu também que naquele barco tinha 3 amigos: Pedro, Tiago e João. Eles já tinham passado a noite inteira pescando. Eles pegaram a rede deles e jogaram ao mar. Eles puxavam a rede e não vinha nada. Eles já tinham jogado outra vez e puxavam a rede, nada de peixe. Eles já estavam cansados. Tinham passado a noite inteira pescando e nada. E aí, Jesus entrou naquele barco. Quando Jesus entrou naquele barco, Jesus disse para Pedro: olha, vá para as águas mais profundas. E aí, ele foi para as águas mais profundas. E aí Jesus disse: jogue a rede do outro lado. Mas aí Pedro falou: Senhor, nós passamos a noite inteira jogando essa rede e nós não pescamos nada. Mas debaixo da tua palavra eu vou fazer isso. Ele estava dizendo para Jesus que confiava em Jesus. E porque ele confiava em Jesus, ele ia jogar aquela rede porque ele tinha mandado. E aquela rede que ele estava vazia,
ele jogou. Quando ele puxou, tinha tanto peixe, que o barco não suportava aquela quantidade de peixes. E aí teve que chamar um outro barco para poder colocar os peixes. E os dois barcos quase eles afundaram, porque era muito peixe. Pedro, ele ficou tão surpreso com aquilo que ele se ajoelhou para Jesus e ele disse: Senhor, se afaste de mim, porque eu sou pecador. Sabe, crianças, tem muita gente que precisa de Jesus no mundo. O mar é como se fosse a nossa vida, como se fosse o mundo. E o barquinho, é como se fosse a nossa vida. Se Jesus não estiver no barco, se Jesus não estiver na sua vida, esse barco, vai afundar. Você quer viver assim, longe de Deus para sempre? Porque o pecado afasta a gente de Deus. E a nossa vida é que faz que nem esse barco, afunda. Ou será que você quer Jesus no seu barco? Jesus guiando o seu barquinho, guiando a sua vida? Porque um barquinho que é guiado por Jesus, ele pode até passar por umas tempestades, mas o barquinho vai estar lá, firme e forte. Vendo? Que legal, né? E aí, depois que Jesus fez aquela pesca maravilhosa com Pedro, com Tiago e com João no barquinho, Jesus chamou eles e disse assim: venham após mim, e eu farei de vocês pescadores de gente. E é isso que o nosso versículo de hoje diz, olha: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. Lucas 5:10b. Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. Como assim, tio? Eu vou jogar a minha rede ao mar e vai vir gente nela? Não, não é isso que eu estou dizendo. Jesus quis dizer que no mundo tem muita gente que nem um peixinho, perdido, afundando na vida. Mas Jesus, Ele quer que a gente vá buscar essas pessoas que nenhuma pesca, para poder trazer para perto dele. E sabe, no mundo tem muitos adultos, adolescentes e crianças que precisam de Jesus. E se a gente não for buscar elas, o barquinho delas, a vida delas, vai afundar. E a gente não quer que os nossos amigos, os nossos vizinhos, as pessoas da nossa família fiquem longe de Deus para sempre. A gente quer que o barquinho deles tenha Jesus guiando. Não sei se você conhece aquela musiquinha que diz assim, meu barco é pequeno e grande é o mar, Jesus segura minha mão, Ele é meu piloto e tudo vai bem, na viagem pra Jerusalém, amém. Será que você conhece? Essa música, ela diz exatamente isso, que Jesus, Ele é o nosso guia, Ele é quem pilota, Ele é o piloto da nossa vida. E se a gente tiver Jesus, Ele vai nos levar para o céu, né? Então, o desafio para você é: será que você quer ser pescador de gente?
Você pode lembrar agora daquele seu amiguinho do colégio, aquele seu amiguinho da rua, aquele seu amiguinho da sua família, ou pessoas que você conhece que não tem Jesus no coração. Nós vamos orar por elas. E nós vamos pedir a Deus: Senhor, me ajude a pescar essa pessoa para ti, Senhor. E aí nós falamos da palavra de Deus para essa pessoa, ensinamos que Jesus pode salvar elas do mar da vida, do mar desse mundo, para que o barquinho delas, a vida delas, esteja segura, beleza? Então o tio vai orar agora, tá bom? Você também pode orar. Eu vou falar e você repete, tá bom? Vamos dizer assim: Senhor Deus, eu te peço em nome de Jesus, abençoa minha família, os meus amigos e os meus vizinhos. Eu te peço que o Senhor salve a vida deles para o teu reino. Em nome de Jesus, eu te peço e agradeço. Amém. Amém. Espero que você tenha aprendido. Espero que o seu barquinho esteja com Jesus como piloto da sua vida. Tá bom? Um abraço. Tio tá com saudade, mas logo logo a gente se vê em breve, tá bom? Um abraço. Tchau. Posso ver tua mão, e nas grandes lutas tens me dado tua salvação, por teus livramentos, por bênçãos que nem sei contar. Te agradeço, estou aqui pra louvar, te agradeço, estou aqui pra louvar, por tua misericórdia, amor e perdão, graça, bondade, restauração, paz e justiça, libertação, bênçãos que nem sei contar, fidelidade, provisão, esperança, fé, consolação, intimidade, comunhão, bênçãos que nem sei contar. Das pequenas coisas posso ver tua mão, e nas grandes lutas tens me dado tua salvação, por teus livramentos, por bênçãos que nem sei contar. Te agradeço, estou aqui pra louvar, Senhor. Eu te agradeço, estou aqui pra louvar, por tua misericórdia, amor e perdão, graça, bondade, restauração,
esperança, fé, consolação, intimidade e comunhão, bênçãos que nem sei contar. Jesus, Senhor, te agradeço. Estou aqui pra louvar, te agradeço. Estou aqui pra louvar, te agradeço. Estou aqui pra louvar, eu te agradeço. Estou aqui pra louvar, eu te agradeço. Estou aqui pra louvar ao Senhor, te agradeço. Tudo que tu és, tudo que tu fazes. Estou aqui pra louvar, te agradeço, meu Deus, obrigado. Estou aqui pra louvar, te agradeço. Estou aqui pra louvar, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, Senhor, te agradeço, te agradeço. Estou aqui pra louvar, te agradeço. Estou aqui pra louvar. Meu Jesus maravilhoso, és minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, manda-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa, eterno não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti.
eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. As minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco. Amém? Eu queria pedir para você acompanhar a leitura da palavra de Deus nesta noite, na primeira carta de Pedro, no capítulo 4. 1 Pedro, capítulo 4, diz assim a palavra de Deus. Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este mesmo pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que, no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borrachices, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. E acham estranho não concorrerdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Porque por isto foi pregado o Evangelho também aos mortos, para que, na verdade, fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações, cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e poder para todo sempre. Amém. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse.
mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Que nenhum de vós padeça como homicida ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se intromete em negócios alheios. Mas se padece como cristão, não se envergonhe. Antes glorifique a Deus nessa parte. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomende-lhes as suas almas, como ao fiel Criador, fazendo o bem. Vamos orar. Amado Deus e bendito Pai, nós te rogamos nesta noite e neste momento que o Teu Santo Espírito que habita em nós, que está sobre nós neste momento, que Ele nos ensine através da Tua Palavra, que Ele nos ajude a entender, a compreender todas essas verdades que o Senhor tem deixado para nós, que o Senhor tem se mostrado, se revelado na Tua Palavra para nós. Nós somos pecadores querendo aprender de um Deus santo e vivo, e nós necessitamos que o Senhor se faça presente e nos ensine. Ninguém, além de Ti, pode nos ensinar. Te peço, ajuda-nos a entender a Tua Palavra e, sobretudo, nós possamos pôr em prática todas essas verdades, todas essas exortações que o Senhor nos faz. Eu te imploro por Jesus Cristo, Teu Santo Filho. Amém. Irmãos, o padecer de Cristo, segundo o texto que nós lemos na primeira carta de Pedro. Pedro inicia a carta, no capítulo 4, ele inicia falando de sofrimento. Ele fala do sofrimento de Cristo. Nos aponta ao sofrimento de Cristo. E ele termina esse capítulo 4, no versículo 19, falando do sofrimento nosso. Então ele começa apontando para Cristo e depois ele diz que também nós vamos sofrer, que nós vamos passar por sofrimento. E tem se mostrado muito forte essa palavra sofrimento, tem se mostrado muito forte e presente em nossos dias a palavra dor, a palavra dificuldade. Tudo isso tem sido presente em nossos dias e tem então vindo aquela velha tona daquela filosofia antiga, daquelas perguntas filosóficas que nos interpelam se existe sofrimento, Deus então pode existir em meio ao sofrimento? Se Deus existe, por que existe tanto sofrimento? E se Deus é bom e Ele também tem um dos seus atributos como a onipotência, que Ele pode todas as coisas, então por que há tanto sofrimento no mundo? Então por que há tanto mal no mundo? Se Deus é onipotente, pode todas as coisas, por que Ele simplesmente não acaba com o mal no mundo? Por que Deus é onipotente e Ele é bom? Por que Ele permitiu e permite ainda essa pandemia estar instalada em todo o mundo? São perguntas que são antigas, mas que hoje nos nossos dias podem estar mais evidentes por conta do sofrimento que nós estamos passando, por conta de todas essas coisas que nós estamos vivenciando. E eu começo a responder para você à luz da palavra de Deus, que o sofrimento, olhando para o começo de toda a humanidade, lá no Éden, quando Deus põe o homem no jardim do Éden, homem e mulher, e lá eles estão felizes, e lá eles estão perfeitos e desfrutando de um verdadeiro paraíso. E lá mesmo, naquele paraíso, ele tem a opção de escolher entre o bem e o mal. E o homem escolhe o mal. Ali ele tinha as condições totais de escolher entre o bem e o mal, porque ele não era levado para nenhum lado, nem para o lado do mal, nem para o lado do bem. Ele tinha realmente ali a condição de escolha. Ele tinha, porque ele não era inclinado para nenhum lado, e ele escolheu o pecado. E hoje a natureza e também os filhos de Deus gemem por conta dessa escolha ainda lá no Éden. A natureza geme. Os filhos de Deus, nós, os filhos de Deus, gememos pelo sofrimento, porque nós passamos, então a gente dói, a gente sente dor, a gente sente sofrimento.
E o próprio Espírito Santo que habita em nós, ele também geme. Agora, por conta de pecados que estão instalados em nós, ele geme com, a palavra de Deus diz, gemidos inexprimíveis. Gemidos esses que nos levam, pega as nossas orações e leva então a Deus de uma forma que Deus o aceite. Mas ele também geme pelo sofrimento que nós passamos, porque ele habita em nós. Então, é verdade que o sofrimento atinge a todos. Indiscriminadamente, o sofrimento atinge a todos. Ao rico, ao pobre, ao necessitado, ao farto. Não tem distinção. E o sofrimento é variado. Há o sofrimento físico, que é aquele mais comum, quando a gente sente dor, quando a gente sente aquelas dores formadas no nosso corpo. Muitos pensam que é a velhice chegando, né? Mas não, as pessoas mais jovens também sentem dor quando elas estão passando por algum sofrimento. E esse sofrimento físico causa a dor. Mas também há muitas formas de sofrimento que não se irradiam da dor física. Não necessariamente eles vêm da dor física, como o medo e a angústia podem produzir grande sofrimento, assim como a dor física. E a gente tem visto muito medo e muita angústia instalado nesses últimos dias, não só sobre as pessoas que nos cercam, mas também sobre todas as outras pessoas. Outros sentimentos que afloram sofrimento para as pessoas, a humilhação, o desprezo, a solidão por parte de outras pessoas e também a perda de um ente querido. Nós sofremos, e como sofremos? Isso não são dores físicas, são dores que vêm da mente e do coração, mas que eles atingem também o corpo. O sofrimento emocional, ele pode ser tão profundo como a dor física, ou algumas vezes até maior. Então o sofrimento é complexo. Ele é complexo, ele se torna complexo porque ele abrange a mente, porque ele abrange as emoções, o físico e também o nosso espírito. Ele tem a capacidade de abranger tanto o nosso físico como a nossa alma e o nosso espírito. E aí já entra num ramo que é muito complexo, alma e espírito, porque nem o homem entende. Pode até tentar entender, mas somente Deus é quem entende. O mal do século, a depressão, também é um sofrimento emocional. E emocional a ponto de que a pessoa se sente tão oprimida, tão deprimida, sofrendo de uma maneira tão grande que ela não vê mais saída a ponto de querer tirar a sua própria vida. Deste sofrimento emocional, deste sofrimento que leva a pessoa a tirar a sua própria vida. Sobre o sofrimento, eu quero lhe levar a pensar como uma forma introdutória, à luz da palavra de Deus, o que Deus nos fala sobre o sofrimento. Qual é a exortação que Deus nos dá de uma forma introdutória sobre o sofrimento, para que a gente comece a entender de uma forma que a gente passe o sofrimento à luz da palavra de Deus. A primeira característica do sofrimento, à luz da palavra de Deus, é que Deus não nos poupa do sofrimento. Ele nos permite passar pelo sofrimento, mas em meio ao sofrimento ele caminha conosco. Ele não diz que nos pouparia do sofrimento, mas ele dá a entender e deixa bem claro na palavra de Deus que ele está conosco no sofrimento. No tão conhecido Salmo 23, no versículo 4, ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. O andar pelo vale da sombra da morte aqui é passar pelo sofrimento. É passar por angústias, é passar por dores. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum. Eu não terei medo. Aí ele diz o porquê. Ele diz a razão porque ele não tem medo. Porque tu estás comigo. Porque tu estás presente comigo no meio do sofrimento. A tua vara e o teu cajado me consolam. Aqui é como um pastor que pega aquela ovelha que está passando por sofrimento ou que está ferida e ele resgata para si: a tua vara e o teu cajado me consolam. Então nós estamos nos braços do nosso bom pastor, que é Cristo, e ele cuida de nós. Mas nós passaremos sim por sofrimento, mas ele está conosco. A palavra de Deus também nos mostra que Deus trabalha as circunstâncias dolorosas da nossa vida e as canaliza para o nosso bem. Ele pega aquelas circunstâncias que para nós se apresentam muito dolorosas e ele as transforma em bem para nós. E agora a gente pode olhar para Romanos 8:28, quando Paulo diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus,
daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Lembre-se, Paulo escreve a carta aos Romanos preso. Então ele estava em meio a sofrimento. Mas ele diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus transforma as circunstâncias adversas em benefícios para nós. As circunstâncias ruins, os nossos sofrimentos, ele transforma em benefícios para o nosso bem. Aí agora a gente olha para Salmos. O salmista diz, no Salmo 84, os versículos 5 a 7, ele diz assim: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. Passando pelo vale árido, ele transforma num manancial, numa terra frutífera. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de ti em Sião. Circunstâncias ruins, mudadas, porque Deus assim o quis, porque Deus o transformou. Então ele tem esse poder de pegar o nosso sofrimento, as nossas dores, e transformar segundo a forma que ele quer. Mas, mesmo que as circunstâncias não mudem, que elas continuem nos aparentando ruim, Deus mesmo é a razão da nossa alegria. Pode ser que ele não queira mudar circunstâncias, mas ele nos ensina que ele mesmo será a nossa alegria no sofrimento. E agora a gente olha para Abacuque. Quando o profeta Abacuque fala no capítulo 3, nos versículos 17 e 18. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento. Aqui está se passando por fome. Aqui a safra não está chegando. É isso que Abacuque está dizendo. E ele continua, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, ou seja, quando eu for roubado, quando eu for furtado, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, eu exulto no Deus da minha salvação, eu me alegro no Senhor. A minha alegria no Senhor é mesmo que eu seja furtado. A minha alegria no Senhor é mesmo que a minha safra não dê. A minha alegria é no Senhor. Ele está dizendo, se as circunstâncias não mudarem, eu me alegro no Senhor. Nós podemos nos alegrar nas próprias tribulações. Romanos 5, versículo 3 e 5, o apóstolo Paulo fala. E não somente isso, lembre-se, ele está preso. Paulo escreve a carta aos Romanos preso. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. E aqui Paulo começa a fazer uma sequência de coisas maravilhosas para que a gente comece a entender como Deus age na nossa vida. Nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação, ela produz perseverança. Se você está sendo atribulado, você vai crescendo em perseverança, você não desiste. À medida que você vai sofrendo e vai passando por sofrimento, você não dá mais o braço a torcer. Você não fica mais pelo caminho, você começa a perseverar. E a experiência, e a perseverança e experiência. Aqui, à medida que você persevera e não fica pelo caminho, você se torna uma pessoa mais experiente. E a experiência, então, nos leva a passarmos pelo sofrimento de uma forma correta. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Ele conclui dizendo, a esperança não confunde. Se nós estamos experientes, se nós estamos mais maduros no sofrimento, nós não temos mais confusão, porque nós entendemos como Deus quer agir em nossa vida. Porque o nosso coração está cheio do Espírito Santo, porque ele nos foi outorgado. A gente deixa de olhar para a situação e a gente olha para Deus. Então a luz da palavra de Deus sobre o sofrimento, ela é muito clara. Ela diz que nós vamos passar por sofrimento, mas que Deus não nos abandona. Ela diz que Deus pode mudar as circunstâncias ou não, depende dele querer. Mas mesmo que ele não mude, Abacuque diz, a minha alegria está em ti. Então a gente vê a palavra de Deus falando desde o começo sobre sofrimento e a forma como passar pelo sofrimento. E aqui também nesse texto o apóstolo Pedro traz algumas lições que nos ensinam sobre a questão do sofrimento.
Nós vamos olhar essa questão do sofrimento agora à luz da carta de Pedro. E olhando para cá, eu cito para você pelo menos 3 características de como enfrentar o sofrimento biblicamente. A partir de agora, você vai entender como é que você vai estar de frente ao sofrimento e agir biblicamente, olhando para a carta de Pedro. E ele diz aqui no versículo 1 ao versículo 3, o primeiro ponto é entender o propósito do sofrimento. Fica mais fácil quando nós entendemos o porquê do sofrimento. Muitas das vezes a gente está passando por alguma coisa e a gente sempre se pergunta, qual é a primeira pergunta? Por que eu estou passando por isso? O que é que eu fiz que eu cheguei a esse ponto de estar passando por esse sofrimento? Isso é importante, entender o propósito do sofrimento. Versículo 1, o sofrimento nos ajuda a vencer o pecado. O sofrimento nos ajuda a vencer o pecado. O sofrimento faz com que o pecado perca o seu poder em nossa vida. Enquanto o sofrimento endurece o ímpio, ele amolece o coração do crente. Isso é muito claro. Quando a gente está em sofrimento, quando a gente passa por uma dificuldade, a gente fica com o coração mais mole. É ou não? A gente dá, então, a ideia de que a gente está mais focado naquela coisa, não de uma forma mais humilde, não de uma forma orgulhosa, porque o sofrimento nos leva àquilo. Porque o sofrimento nos faz com que o coração esteja mais mole. Já de contrapartida, o ímpio, quanto mais ele sofre, mais ele endurece o coração, porque ele não tem essa visão bíblica, porque ele não olha para Deus, porque ele não consegue ter Deus ali no meio daquele sofrimento, como diz o Salmo 23, versículo 4. A gente olha então para a cruz e a gente vê o exemplo do sofrimento de Cristo, ajuda a gente a enfrentar o sofrimento com a mesma disposição. Ora, se Cristo, que é o nosso Senhor, sofreu, imagine nós que somos servos, se não nos sofreremos. Se nós, como servos, vemos o nosso Senhor sofrer, então seria muita petulância nós não querermos sofrer. Se o mundo perseguiu a Cristo, então seria muita petulância nossa não querermos sermos perseguidos pelo mundo. O nosso Senhor foi perseguido, então nós também seremos perseguidos. O sofrimento nos leva a entender que os prazeres do mundo e as paixões da carne não compensam. Algumas vezes a gente sofre e a gente diz, Maranata, hora vem Senhor Jesus, porque a gente não quer passar por aquela situação, porque a gente não enxerga um dia melhor. Mas enquanto isso, existem crentes que estão de boa, existem pessoas que estão de boa, e o que é que elas dizem? Acaba não, mundão, né? É isso que dizem, não quer que Jesus Cristo volte. Mas aí, quando as pessoas estão passando por sofrimento, eles começam a entender que os prazeres do mundo são transitórios, que as concupiscências da carne são transitórias, que o pecado não compensa, que o sofrimento nos leva a abandonar os prazeres do mundo. É isso que deveria ser para nós, abandonar os prazeres do mundo. O sofrimento nos ajuda a testemunhar de Cristo, nos versículos 4 e 6. Os amigos não salvos se maravilham quando o crente não deseja participar das coisas que eles participam. E eu já tenho participado disso. Quando pessoas estão ali, colegas de trabalho, algumas pessoas estão ali num círculo de roda e já sabem que estão se falando coisas que não é para crente, eu não chego perto. E a gente deveria fazer isso. E eles também já sabem. Os seus próprios amigos sabem que você, como crente, não participa daquela coisa. Aí é não estar no meio da roda dos escarnecedores. E assim, então, testemunhar de Cristo. Isso é dar bom testemunho de Cristo, porque eles sabem que você não está naquele meio. E mesmo sofrendo, passando por esse sofrimento, por essa afronta do seu testemunho, o crente canta. O crente louva, o crente adora e agradece a Deus. A gente pode relembrar do exemplo de Estevão, quando estava sendo apedrejado à beira da morte, o rosto de Estevão brilha, e ele então perdoa todos aqueles seus executores, e um deles era Saulo, que estava ali segurando a roupa daquelas pessoas que estavam ali para apedrejar. Outro exemplo que a gente vê, a gente olha para a cruz, Cristo, mesmo pregado na cruz, mesmo sendo esfaqueado pelo soldado, mesmo sendo
blasfemado por todas aquelas pessoas que estavam ali, ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Perdoa-lhes, não lhes impute esse pecado. Testemunhar de Cristo, apesar das circunstâncias, apesar do sofrimento. O sofrimento nos ajuda a manifestar um terno amor pelos irmãos, versículos 7 e 9. O sofrimento produz em nós mais sensibilidade, uma sensibilidade mais aguçada. Nós passamos a ver a vida e os outros com outros olhos. Isso é muito real e claro nos nossos dias. Quando a gente passa por dificuldades, a gente ajuda mais, a gente abre mais o bolso e o coração. A gente tem visto muitas lives e lá eles começam a cobrar, a pedir doações. Pedir doações, botam até o QR Codezinho ali e as pessoas começam a doar. E tem muitas doações e a gente vê que muitas pessoas doam ali. Porque vê o sofrimento daquelas pessoas, passa pelo sofrimento daquelas pessoas e imagina que muitas pessoas estão passando fome e realmente estão. Que muitas pessoas estão passando necessidade e começam a abrir o coração. Então o sofrimento nos leva a isso. As grandes campanhas humanitárias são promovidas por pessoas que passaram por grande dor e sofrimento, que abriram o seu coração porque estavam passando pelo sofrimento. Versículos 10 e 11. O sofrimento nos ajuda a colocar os dons que Deus nos deu a serviço do seu povo. E aqui é importante, os dons que Deus nos deu a serviço do seu povo. Usar para com a igreja e usar no meio da igreja tudo em amor, como diz Paulo aos Coríntios. Nós precisamos servir uns aos outros de acordo com o dom que recebemos. Qual é o dom que você tem? Qual é o dom que Deus tem lhe proporcionado? E eu pergunto, você tem usado esses dons no meio da sua comunidade, no meio do seu povo? Você tem exercido isso? No meio do sofrimento, ajuda a aflorar esses dons e a passarmos para os outros os nossos dons, a exercermos esses dons. A nossa vida ela deixa de ser egoísta, nós passamos a ser altruístas. O nosso propósito é abençoar os outros e edificar o povo de Deus, obedecendo a palavra de Deus, que nós devemos edificar o povo de Deus com os nossos dons. Somente para edificar o povo de Deus, a igreja de Deus, é que os nossos dons podem ser usados. O nosso alvo sempre é a glória de Deus. O nosso alvo sempre é a exaltação e exultação do nosso Deus, a exaltação e exultação de Cristo. Sempre, porque por meio dele, para ele, são todas as coisas. Bom, se pode surgir uma pergunta aqui, não é se nós vamos passar por sofrimento, se nós vamos passar por dificuldade. A certeza é que nós vamos passar. Mas quando nós estamos de frente a esse sofrimento, a essa dificuldade, como é que nós nos portaremos com ele? Como é que nós vamos estar diante desse sofrimento? Agir diante desse sofrimento? O sofrimento tem sido didático para você? Você tem aprendido com o sofrimento? Você tem enxergado o propósito daquele sofrimento em sua vida? Entenda o porquê do sofrimento olhando para a palavra de Deus e testemunhe do amor de Deus por você. Ame ao seu próximo como você ama a si mesmo. Seja mais humilde. Exercite os seus dons para a honra e glória de Deus. Em meio ao sofrimento, a gente tem a oportunidade de fazer todas essas coisas, exercermos o nosso dom, abrir o nosso coração, abrir o nosso bolso, entendendo que tudo seja para a honra e glória de Deus. Já que nós entendemos qual o propósito do sofrimento, agora nós veremos como agir biblicamente diante do sofrimento. A gente já entendeu o porquê do sofrimento. Agora o segundo passo é como nós devemos agir diante do sofrimento. Versículo 12. A primeira coisa que nós devemos fazer é não sermos pegos de surpresa. O sofrimento não pode pegar-nos de surpresa. Mas por que ele não pode nos pegar de surpresa? O crente não pode estranhar o sofrimento como se fosse algo incompatível com a vida dele. Algo se fosse algo incompatível com a vida cristã. Existem correntes teológicas que dizem que no momento em que a pessoa crê e aceita Cristo, tudo quanto é mal, todo o sofrimento sai dela e ela então vai ter só vale de bênçãos, né? Isso não é verdade.
A palavra de Deus não sustenta isso. Pelo contrário, a palavra de Deus diz que nós vamos passar por sofrimento. Diz que nós não devemos ser pegos de surpresa por esse sofrimento. O crente até mesmo tem que esperar as provações, porque nós vivemos no mundo caído e no mundo hostil. Nós vivemos cercados de uma hoste de inimigos infernais que nos espreitam. Lá no capítulo 5, 1 Pedro 5:8, ele diz: sede sóbrios e vigilantes. Vigiem, não sejam pegos de surpresa. E ele diz por quê? Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge. Ele está procurando alguém para devorar. E se você for pego de surpresa, você vai ser devorado. O mundo perseguiu a Cristo, ele também vai nos perseguir. O mundo imprimiu sofrimento a Cristo, então ele também vai imprimir sofrimento a nós. Quando a igreja for mais fiel, ela será perseguida. À medida que a igreja se torna mais fiel a Cristo, quanto mais fidelidade, mais sofrimento. Todo aquele que quiser viver no mundo piedosamente será perseguido. Paulo escrevendo a Timóteo na segunda carta, capítulo 3, versículo 12, eu repito. Todo aquele que quiser viver neste mundo piedosamente será perseguido. Se você vive piedosamente, você é perseguido. Mas aqui abre um sinal de alerta para a gente, acende uma luz de alerta. Eu não estou sendo perseguido, eu não estou passando por sofrimento. Será que eu estou sendo fiel? Será que eu estou fazendo a vontade de Deus ou será que eu estou andando de conformidade com o mundo? Se eu estou andando de conformidade com o mundo, eu sou mais um no meio dele, então eu não tenho por que ser perseguido. A perseguição só dá, olhando para 2 Timóteo 3:12, se nós vivemos piedosamente. E ele diz que nós seremos perseguidos vivendo de conformidade com a piedade de Deus. Nós não devemos ser pegos de surpresa. O segundo, versículo 12 ainda, encarar o sofrimento como uma prova. Quando ele diz o fogo ardente, é verdadeiramente o fogo da fornalha. A gente lembra, quando fornalha, ouve de fornalha, lembra logo os amigos de Daniel, né? Sadraque, Mesaque e Abednego, que passaram pelo sofrimento, passaram pela humilhação e então foram para a fornalha. O fogo só destrói a escória, enquanto purifica mais ainda o metal. O que é escória é destruído no fogo, mas ao metal ele purifica. E aqui no Antigo Testamento, e lá no Antigo Testamento, esse vocábulo, ele se apresenta, ele se aplica verdadeiramente a um fogo, a uma fundição de minérios no qual o metal era derretido para ser purgado todo o elemento estranho que tinha nele. Então pegava-se o metal ali e ele era derretido no fogo, ficava abrasado no fogo por muito tempo, ele é derretido, toda aquela impureza que tinha ali era tirada e ficava só a cerne, só a nata, só o essencial, purificado, não derretido, jogado fora, mas purificado. Esse é o fogo que nos prova. Nós devemos ver o sofrimento como um fogo para nos provar, para ver como nós estamos. Olhando para Salmo 66, versículo 10, reforça esse pensamento. Pois tu, ó Deus, aqui está se referindo ao nosso próprio Deus. O salmista diz, tu, ó Deus, nos provaste. Tu nos afinaste como se afina a prata. Se purifica a prata, o Senhor nos afina da mesma forma como se purifica a prata. Mas é em meio ao sofrimento que nós não devemos ser pegos de surpresa. E aqui está uma diferença entre ser pegos de surpresa por Satanás. Satanás queria, com Jó, destruir em meio ao sofrimento. Deus queria dar honra e glória para ele próprio, para Deus. Deus queria ver Jó dar honra e glória na vida dele. Satanás queria esbofetear Paulo como espinho na carne, a ponto de Paulo pedir para tirá-lo, e Deus disse, a tua graça me basta. Então o sofrimento para Satanás serve como uma provação. E o sofrimento para Deus serve também para nós darmos honra e glória a Ele, olhando aqui para a vida de Paulo. Nós devemos encarar o sofrimento com alegria. Versículo 13. O nosso mestre ensinou, bem-aventurado sois vós. Bem-aventurado é um termo muito feliz, sobremodo feliz. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem. E mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Alegria nas tribulações. O apóstolo Paulo demonstrou alegria apesar dos problemas.
Irmãos, eu não estou dizendo aqui, e você pode até estar pensando, mas é muito fácil você falar em ser alegres no sofrimento. Eu quero ver estar passando pelo sofrimento e ficar alegre. Eu não estou falando que essa alegria aqui é ser sorridente, é estar sempre com aquele sorriso espontâneo no rosto. O pensamento aqui da palavra de Deus não é esse. Até porque o pastor Paulo César diz a sorridentes bebendo as próprias lágrimas do coração. Sorridentes externos. Essa felicidade é interna. Essa felicidade é a satisfação em Cristo. É sobretudo, como Paulo fala aos filipenses, tudo posso naquele que me fortalece. É essa satisfação aqui em meio ao sofrimento. Paulo se alegrava no sofrimento porque ele entendia que as coisas espirituais estão acima das materiais. É essa satisfação que se tem, não nas coisas materiais, mas nas coisas espirituais. E aqui Jesus diz que quando a gente guarda o nosso tesouro lá no céu, o ladrão não pode roubar, a traça não pode comer, porque está guardado no céu. Porque a nossa alegria, quando ela está guardada no céu, ninguém rouba de nós, nem o sofrimento. Então nós podemos estar alegre nele. Paulo diz o futuro tem mais valor que o presente e o eterno mais do que o temporal, em 2 Coríntios 4, 16 e 18. E Tiago diz que devemos ter, por motivo de toda alegria, o passarmos pelas provações. Motivo de toda alegria. É essa alegria, a satisfação em Cristo. Nós precisamos crer que o sofrimento nos une profundamente a Cristo. Agora olhando para o versículo 13. O sofrimento para o crente não significa partilhar das suas aflições passadas, ou seja, das aflições de Cristo passadas. Nós não somos co-participantes do sofrimento vicário de Cristo, porque ele fez uma única vez, foi cabal e não precisava de ninguém. Somente ele poderia. Então nós não participamos deste sofrimento. Mas quando nós sofremos hoje, nós sofremos da forma que Cristo sofreu, com o mesmo propósito como Cristo sofreu. Os apóstolos consideraram um privilégio sofrer por amor a Cristo. Era um privilégio para eles, um prazer sofrerem por Cristo. Quando eles eram presos, quando eles eram açoitados, quando eles eram algemados, era um privilégio para eles sofrerem por Cristo, porque eles olhavam para a cruz e participavam desse mesmo sofrimento, porque Cristo também sofreu por eles. Porque Cristo passou esse sofrimento, então eles estavam partilhando daquele sofrimento. Essa é a ideia aqui no texto. Quando a gente sofre por causa do Evangelho, nós estamos participando deste sofrimento de Cristo. Nós estamos unidos profundamente a Cristo. Esse unidos profundamente se refere ao sofrimento. O mesmo que ele sofreu, a gente também sofre. Paulo diz, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de credes nele. Ele põe de pé de igualdade aqui a graça de padecer por Cristo, a mesma de crer nele. Se a gente crê em Cristo pela graça dele, nós também podemos sofrer e darmos também glória a ele por causa disso, Filipenses 1:29. Então o sofrimento para o crente significa partilhar da sua glória futura. Nós precisamos olhar para o sofrimento presente pela ótica da glória futura, não aqui no momento. Se a gente olhar para o sofrimento aqui e agora, a gente não tem glória para o futuro, porque a gente começa a murmurar, porque a gente não vê, a gente não observa a cruz e o que Cristo também passou em nosso favor. Aquele sofrimento que ele passou foi por nós. Mas os sofrimentos do tempo presente não podem nem se comparar as glórias por vir a serem reveladas em nós. Romanos 8 e 18. 2 Coríntios 14, 4 e 17. A nossa leve e momentânea tribulação. Importante que Paulo diz, leve e momentânea. Para ele o sofrimento não era pesado. Para ele a tribulação era momentânea. Produz nós eterno peso de glória acima de toda a comparação. Impressionante como ele diz, produz em nós esse sofrimento, essa tribulação, um eterno peso de glória. Por quê? Porque nós participamos do sofrimento de Cristo. A gente olha e a gente participa do sofrimento de Cristo. No céu, as nossas lágrimas serão enxugadas. A nossa dor terá fim. Não haverá nem luto, nem pranto e nem dor. Apocalipse 21 e 4. Esta é a grande esperança cristã.
O céu explicará para nós todo o mistério do sofrimento e somente lá nós conseguiremos entender todo esse sofrimento, o porquê de tudo, somente na glória, no céu, porque o próprio Deus vai nos explicar. Foi por isso, foi por aquilo. Eu quis te provar, eu quis te trazer para perto de mim. 14:16, nós precisamos crer que o nosso sofrimento glorifica a Deus. Esse é muito importante, o nosso sofrimento glorificar a Deus. Quando enfrentamos o sofrimento sem amargura, sem murmuração e sem revolta, nós damos glória a Deus. Quando nós nos submetemos a Deus, o Espírito da glória repousa em nós e isso promove a glória de Deus. Quando a gente absorve, então, tudo que o Espírito tem para nos ensinar no sofrimento, nós damos honra e glória a Deus, a gente para de murmurar, a gente deixa de enxergar aquele sofrimento como grande demais para nós, e nós olhamos para a cruz, e nós vemos a salvação, e nós vemos o livramento, e nós vemos o acompanhar de Deus conosco ali, no passar pelo sofrimento. Quando o povo de Deus canta, sofrimento e a glória de Deus, o sofrimento passa e a glória de Deus se manifesta. A gente viu no domingo passado que o povo foi à guerra cantando. O que aconteceu? Voltaram jubilosos, dando honra e glória a Deus, porque eles cantaram em meio ao sofrimento, em meio àquela batalha. Deus disse, essa batalha não é de vocês, é minha. Então cantem, e eles cantaram, mas em meio ao sofrimento, o povo de Judá. Versículo 15, avalie o sofrimento, veja o porquê do sofrimento. Nem todo o sofrimento é da vontade de Deus. Versículo 19, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus. Aqui tem uma distinção. Nem todo o sofrimento vai dar honra e glória a Deus. Ele diz somente aqueles sofrimentos que são da vontade dele. Porque nem todo sofrimento, versículo 16, se sofre como cristão, não se envergonhe. Se você sofre, está sofrendo, passando esse sofrimento como cristão, não tenha se envergonhar, porque está dando honra e glória a Deus. Mas há sofrimentos provocados pelo próprio homem. Versículo 15, ele cita aqui alguns: assassino, ladrão, criminoso ou por quem se intromete nos serviços, nos negócios alheios. Aí, esse sofrimento que você passa por isso, não vai trazer honra e glória a Deus. Se alguém furtou alguma coisa, ou se alguém tirou a vida de alguém e está sofrendo, não, eu estou dando honra e glória a Deus no meu sofrimento. Não, esse é o tipo de sofrimento que não dá honra e glória a Deus. O tipo de sofrimento que glorifica a Deus, que dá toda honra e glória a Deus, é aquele que é partilhado com Ele, que o próprio Cristo sofreu, que nós participamos com Cristo. É esse sofrimento que dá honra e glória a Deus, não aqueles que provêm de pecado, que advém de pecado, que é esse que Pedro cita aqui, um assassino, um ladrão ou um criminoso. Esses sofrimentos, quando você está na cadeia por conta de um crime que você cometeu, aí não é partilhar do sofrimento de Cristo. O crente não pode ser um provocador de problemas. Ele respeita a vida alheia, os bens alheios, a honra alheia e a privacidade alheia. Então, o não se intrometer com a vida do outro também, e que você sofre por isso, não é participar do sofrimento de Cristo. Fica bem claro aqui. Mas eu falei do meu vizinho, eu falei do meu irmão, eu estou sofrendo. Ele veio com toda a carga para cima de mim, então esse sofrimento glorifica a Deus. Não é isso que a palavra de Deus está dizendo. Esse sofrimento aqui vem de pecado. Esse não é participado com Cristo. Esse sofrimento, não. Versículo 17 e 18. Crer que o juízo começa por mim. Se tem um sofrimento e todo mundo vai ser julgado por conta do pecado, então esse julgamento começa por mim, começa por você. Crer que esse juízo começa pela gente. O projeto de Deus é nos transformar à imagem e semelhança do seu Filho. Ele nos disciplina porque nos ama, assim como um pai, assim como você, pai, assim como você, mãe, que disciplina o seu filho porque ele desobedeceu, mas você disciplina porque ama. Você não quer que o seu filho pequeno bote o dedo na tomada porque você sabe que é errado e que ele vai se prejudicar ali. Aí você disciplina ele para que ele não faça mais. Da mesma forma é Deus. Ele nos disciplina quando nós erramos porque ele nos ama. Ele nos corrige para nos educar. E a igreja precisa dar exemplo de uma forma, na forma de se arrepender. A começar em nós, a igreja precisa dar exemplo para o mundo.
Nós não podemos chamar o mundo ao arrependimento se nós estamos vivendo em pecado. Nós não temos como dizer: arrependei-vos, confessem os seus pecados e voltem para Deus, se nós estamos em pecado. Nós precisamos primeiro nos purificar daquele pecado para poder anunciar isto, anunciar o Evangelho. Nós não podemos exortar os outros se nós mesmos não estamos andando com Deus. Nós não podemos anunciar o amor de Deus, o que Ele fez pela minha vida, pela sua vida, se você não desfruta disso. Se você não desfruta desse amor. Se você não está em comunhão com Cristo. Antes de tratar o mundo, primeiro Deus trata a igreja. Primeiro os seus filhos, Ele corrige. Depois Ele vai para o mundo. Aqueles que hoje vivem sem disciplina perecerão eternamente. Eles vão sofrer por toda a eternidade. Qualquer um que vive sem disciplina vai sofrer por toda a eternidade. Irmãos, é nosso dever nos portarmos como filhos de Deus. Quando olhamos para os heróis da galeria da fé, lá de Hebreus, nós podemos sentir o quão grande eles foram em suas atitudes diante do sofrimento, diante da morte, cerrado ao meio, crucificado de cabeça para baixo, mas não difamou o Evangelho, mas acreditou que aquele sofrimento era para a honra e glória de Deus. Deus sabe o meu e o seu sofrimento. Ele sonda o meu e o seu coração. Ele sabe a situação que nos encontramos e Ele sabe que tudo isso vai passar. Ele sabe o momento que tudo isso vai passar. Ele já tem decretado o momento que tudo isso vai passar. E enquanto não passa, enquanto a gente ainda sofre por essa situação que nos atormenta hoje, tomemos a atitude de servos, que é a obediência à sua palavra. Tomemos a atitude de filhos, que é andarmos com o Pai, andarmos junto a Ele de conformidade com a sua palavra. E tomemos também atitudes de crente, que é sermos mais parecidos com Deus. Sermos mais parecidos com Deus. Nós vimos, segundo a palavra de Deus, quais atitudes tomarmos mediante o sofrimento. Agora nós temos que manter a fé em Deus no sofrimento. A gente já sabe que a gente tem que agir biblicamente, então a gente tem que manter a nossa fé no sofrimento. Devemos entregar-nos a Deus. Versículo 19. Aqui a palavra encomendar é um termo bancário que significa depositar com confiança. Da mesma forma, quando você pega aquele seu dinheiro e vai ao banco fazer aquele depósito, você vai confiante de que o banco vai guardar aquele seu dinheiro para quando você necessitar, você ter como usufruir daquele dinheiro. Ou então simplesmente para deixar lá para correr juro, né? Pedro está exortando todos os crentes que sofrem a entregar suas almas, a entregar suas vidas ao cuidado de Deus. Porque Ele é soberano. Porque Ele é quem pode todas as coisas. E aí, meu amigo, para você que não é um crente nesta noite, que está nos ouvindo, eu digo para você, aquele único que é capaz de cuidar da sua vida, de pegar você e carregar nos braços e lhe ajudar diante do seu sofrimento, é somente esse Deus que é apresentado aqui por Pedro. Esse Deus que faz nos passar pelo vale da sombra da morte andando com a gente. Esse Deus que permite sim que venha o sofrimento para a gente, mas Ele não permite que nós estejamos sós. Esse Deus aqui que eu lhe apresento hoje. Para entregar a sua vida a Deus, você simplesmente precisa crer que este Deus morreu na cruz, morreu pelo seu pecado. E você então entregar a sua vida a Ele e confessar a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Porque foi Ele que nos criou e Ele é totalmente capaz de cuidar de nós. Somente Ele tem essa capacidade. Pedro, ele nos mostra de uma forma grandiosa nesse texto que Deus não é apenas fiel, mas Ele também é soberano. Soberano sobre todas as coisas e então por isso é digno de toda confiança. Confie em Deus no sofrimento. Alegre-se nele, apesar das circunstâncias, como Jó, como Abacuque. Alegre-se, apesar das circunstâncias. E nós devemos continuar praticando o bem. Se nós já fazíamos antes do sofrimento, em meio ao sofrimento, não pare. Não interrompa de continuar na prática das boas obras. Continue. Continue fazendo, continue praticando a parte B do versículo 19. O sofrimento não deve endurecer os nossos corações, nem nos deixar apáticos, nem nos deixar inertes, parados ali. Pelo contrário, a nossa entrega deve ser a Deus
leva-nos à ação. Tira a gente daquela comodidade de sentado ali e praticar a ação. Devemos semear, ainda que com lágrimas. Devemos amar, ainda que rejeitado. E nós devemos abençoar, ainda que amaldiçoados. Não revidar como com os outros fazem, como que o mundo ensina, né? A gente tem visto tanto as pessoas quererem revidar, as pessoas quererem se vingar. A palavra de Deus diz totalmente o contrário disso. Quando o amaldiçoado, abençoe. E nós devemos orar pelos nossos inimigos, orar por aquelas pessoas que nos perseguem, apesar do sofrimento. Até aquela pessoa que nos causa sofrimento, nós devemos orar por ele em meio à perseguição. É isso que a palavra de Deus nos diz, é isso que Pedro, aqui de uma forma maravilhosa e usado pelo Espírito Santo, ele nos admoesta nesse sentido. Então eu quero concluir que, como crentes em Cristo, nós precisamos crer, entender, ter fé, que o sofrimento é uma prova de um Pai amoroso e não um ardil para nos destruir. É Deus querendo nos provar. É Deus querendo saber como você está no seu relacionamento para com Ele. O sofrimento não é anormal e nem estranho para o crente, mas o sofrimento é um caminho para a glória, uma oportunidade para ser um bem-aventurado e para glorificar a Deus. Esse é o propósito do sofrimento. O sofrimento é uma oportunidade para nos entregarmos a Deus e fazermos o bem aos outros, dando testemunho da nossa fé. É isso que o sofrimento nos traz. E algumas vezes nós vemos mais através de uma lágrima do que através de um telescópio. Deus sussurra nos nossos ouvidos quando nós estamos contentes, mas Ele grita conosco na hora da dor. Ele sempre nos fala, inclusive na hora da dor. Mas Ele fala mais mansinho quando a gente está na hora da alegria e a gente também não tem dado muitas vezes essa devida atenção. Olhando para o Calvário em relação ao sofrimento, podemos entender que o Calvário é a grande prova que Deus dá de que o sofrimento, segundo a vontade de Deus, sempre conduz à glória. Aonde Jesus Cristo está hoje? Sofreu, padeceu, foi humilhado, apanhou, passou por todo aquele sofrimento, mas hoje Ele está glorificado nos céus. Vamos lá. Deus amado, bendito e eterno, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque ela não volta vazia, meu Deus. Obrigado porque ela faz morada aonde o Senhor quer. Obrigado porque ela faz morada aonde o Senhor deseja. Obrigado porque ela alcança a quem o Senhor quer. E obrigado porque ela nos exorta. Obrigado porque nós temos todas as respostas que nós necessitamos para a Tua palavra, na Tua palavra. Muito obrigado. Abençoa cada uma das pessoas que estão nos vendo, que estão nos ouvindo. Dá-lhes uma noite tranquila, dá-lhes uma semana abençoada. Que o Senhor reine na minha vida e na vida dos meus irmãos. Eu te peço. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém.